aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Glorificado seja Deus por nos despertar com a sua graça para vivermos mais um dia, e um dia especial, domingo, dia do Senhor. Estamos vivendo hoje o terceiro domingo da Quaresma. Também vivendo mais um dia em nosso retiro quaresmal. O Deus que nos chamou ao deserto é o Deus que nos fala no deserto, é também o Deus que nos conduz pelo deserto. Estamos iniciando a terceira semana da Quaresma e cada um de nós, acolhendo o convite especial do Senhor, somos chamados por Ele a permitir que a nossa vida seja conduzida somente por Ele. E o Deus que nos conduz é o Deus que nos salva. O Deus que nos conduz é o Deus que também nos ama. E por isso, conduzidos por este Senhor que nos ama, vamos adentrar ao mistério de Cristo, que inicia conosco um caminho todo especial de preparação para a Páscoa. O tempo da Quaresma, 5 domingos, 40 dias. Hoje chegamos ao meio do caminho nesta jornada. Olhamos para trás, vemos o que já vivemos, olhamos para frente e queremos, com a graça de Deus, poder chegar até o final. Então convidamos a você, talvez esteja chegando hoje pela primeira vez em nosso retiro quaresmal, que possa baixar o e-book do retiro, ali acompanhar também as orações para cada dia e a nossa reflexão, além, é claro, de instruções sobre o viver bem a graça da Quaresma. Vamos então tomar pela graça e com a graça de Deus nossa liturgia de hoje, nosso Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E assim a palavra nos comunica a graça de Deus. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e cambistas instalados ali. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. E aos vendedores de pombas disse: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que estava escrito: o zelo por tua casa me devora. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus então disseram: a construção deste santuário durou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário que é o seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso
e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Então estando Jesus em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os sinais que realizava. Jesus, no entanto, não lhes dava crédito, porque conhecia a todos, e não precisava de que lhe dessem testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois ele bem sabia o que havia dentro do homem. Com esta palavra, quero iniciar a nossa meditação à beira do poço em mais este dia de nosso retiro quaresmal. Ele bem sabia o que havia dentro do homem. Ninguém nos conhece melhor do que Deus. Ninguém conhece o nosso interior melhor do que o próprio Senhor. Se Deus conhece então o nosso interior, o que este último versículo tem a ver com o contexto do todo deste evangelho que hoje nós ouvimos? Nos colocar à beira do poço, meu irmão, minha irmã, exige de cada um de nós uma disposição para fazer um caminho interior. E esse caminho interior é sempre o caminho mais difícil, porque ele nos leva a nos deparar com realidades da nossa vida que na maioria das vezes não compreendemos. Porque, é claro, essas realidades presentes em nós, muitas são frutos das nossas escolhas, outras são frutos das pessoas na relação conosco, outros são frutos do acaso. E nem sempre nós sabemos dar nome a todas elas. E por isso muitas vezes a nossa casa se encontra bagunçada. Nossa casa muitas vezes se encontra confusa. Nossa casa muitas vezes se encontra como barulhenta. E por isso o itinerário do Evangelho de hoje, para este lugar no qual nos colocamos à beira do poço, ele tem primeiro esta intenção conosco: fazer com que a nossa casa ela esteja arrumada. Fazer com que nossa casa ela esteja disposta a ser aquilo que ela precisa ser. O templo é o lugar mais especial para o judeu. E por isso hoje os judeus sofrem e choram, porque onde estava o templo de Jerusalém, que será uma vez mais destruído, hoje se encontra uma grande mesquita. E ali, no Muro das Lamentações, o povo de Deus chora, coloca suas lamentações, porque antes, ali, no alto daquele Monte Moriá, foi erguido o grande templo de Deus, no mesmo lugar que Abraão elevou um altar para sacrificar o seu filho, mas que por graça, misericórdia e amor oferece a providência de Deus. Então, sendo o templo o lugar mais especial de encontro com Deus, torna-se também o templo um lugar de encontro consigo mesmo, porque ninguém pode encontrar a Deus e não viver neste encontro com Ele um encontro pessoal consigo mesmo. E por isso é preciso que Jesus expulse os vendilhões do templo. É preciso que Jesus expulse aqueles que distraem, aqueles que fazem barulhos, para que de fato o templo possa cumprir a sua função. Ou podemos dizer que o templo possa cumprir a sua missão. E a missão do templo é justamente fazer com que o homem se ligue a Deus e a si mesmo. E se a função do templo é esta, então é justo que Jesus entre no templo
faça um chicote e expulse os vendilhões. Mas esta é a primeira ação de Jesus no templo. Mas há uma segunda ação, aquela de dizer: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Para mostrar que esta obra de Deus não é simplesmente mais rápida do que a obra de uma construção humana, mas porque esta obra é uma obra na qual, para que ela aconteça, é necessário fazer uma jornada. E essa jornada passa pela experiência da morte, do profundo abismo e da ressurreição. E este caminho todos nós podemos fazer quando diante de Deus nos permitimos morrer para nós mesmos. Mas para isso é preciso ir aos profundos abismos, como Jesus foi. E ir nos profundos abismos é aí onde estão as nossas misérias. É onde estão os nossos mais terríveis medos, os meus pecados. E ali permitir que Deus nos faça enfrentar cada um deles para que eu possa ressurgir, para que eu possa ressuscitar. A construção humana de um templo leva anos, porque é meticulosa, porque dá trabalho, porque custa caro, mas ao final temos algo belo. Assim também é a nossa vida em Deus. A sua vida em Deus, a sua vida com Deus, ela requer uma profunda experiência de mergulho dentro de si mesmo, dentro de si mesma. E que neste mergulho você possa se deparar com as coisas mais terríveis da sua vida. E ao se deparar com as coisas mais terríveis da sua vida, você possa ressuscitar. E é isso que o texto do Evangelho de hoje nos propõe neste itinerário quaresmal. Ninguém pode ressuscitar se não tem a sua casa arrumada. Ninguém pode ressuscitar se não é lançado no mais profundo e escuro abismo de sua vida. Talvez nós achemos que passamos por muitas coisas terríveis, que passamos por muitas dificuldades, e certamente nós passamos, irmãos. Passamos por dificuldades interiores, exteriores, são tantas. E cada um na sua medida vai vivendo e enfrentando cada uma delas. Mas parece que a nossa vida muitas vezes é uma avalanche de abismos. Toda hora notícias ruins, toda hora uma decepção, toda hora um deparar-se com a própria fraqueza, toda hora situações que voltam. E parece que não saímos desse loop, desse voltar constante às situações da nossa vida e de enfrentamentos que vamos nos sentindo desgastados fisicamente, desgastados muitas vezes emocionalmente, desgastados espiritualmente. E temos vivido isto, meu Deus, quantas situações. Ontem, sábado, nós sofríamos a perda de um jovem, namorado de uma menina cuja prima é membro de nossa comunidade. Temos irmã de uma jovem de nossa comunidade. Temos amigos que estão passando por doenças e enfermidades, sobretudo no Covid. E nós vamos nos sentindo exaustos, vamos nos sentindo cansados. Dizemos: Senhor, até quando? Ontem na Rádio Catedral ouvi a participação, estava lá junto com o SECOM, setor de comunicação da nossa arquidiocese, e o responsável pelo Observatório do Covid da Fiocruz, ele dizia: olha, são 3 as piores realidades que temos: alta de contágios,
alta de mortes e falta de vagas nos hospitais. A situação não poderia ser pior. A situação não poderia ser pior. Porque uma influencia a outra e quando nenhuma se resolve, a perspectiva é só tristeza. E por isso é preciso deixar a nossa casa arrumada para escutar a Deus. E por isso é preciso ir aos fundos abismos de nossa vida e confiar em Deus. Nessa semana, a terceira semana da Quaresma, nós vamos ser conduzidos pelo deserto. Fomos conduzidos ao deserto, fomos conduzidos a escutar a Deus no deserto, mas precisamos dar passos. Precisamos dar passos para que a nossa vida chegue a bom termo, a realizar aquilo que o Senhor quer. E nós não estamos sozinhos nessa jornada e por isso é tão importante que você tenha o seu caderno de anotação, faça a sua experiência com Deus. É importante que você se coloque à beira do poço, que você ouça a palavra. É importante que você partilhe com um irmão, com uma irmã, o que Deus tem falado dentro de você. E é preciso que você dê passos, que você tome decisões, que você faça escolhas, que você se prepare para a sua confissão, que você tenha a consciência do que Deus quer. Tudo isso é arrumar a casa, tudo isso é deixar-se conduzir. E por isso, meu amado, minha amada, peça à Virgem Maria hoje, domingo, dia do Senhor, Mãe da Esperança, que indo aos profundos do seu abismo, você possa ir com ela, com o Espírito Santo, com os teus santos anjos, com os seus santos de devoção, para que você possa ressuscitar. Certos de que isso vai acontecer, porque o Senhor não falha. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz neste domingo. E amanhã às 8 horas da manhã, você tem um encontro marcado no poço. E este encontro é com Jesus, nosso Senhor.